Esse problema de temperatura, ele acontece em todas as nossas categorias dos nossos animais da nossa suinocultura. É claro, né, que animal, assim, recém-nascimento, eles ao contrário, né, nos primeiros dias eles têm que ter esse calor, mas depois de um certo ponto, esse desarranjo, esse comprometimento na morfologia, na estrutura, na microbiota intestinal vai refletir em número para nós. Vai refletir em redução de consumo desses animais para nós. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host aqui dessa plataforma Suinocast. Hoje nós temos uma convidada bem especial, uma baita de uma pesquisadora que não tem uma vida tão longa como pesquisadora, mas de pouco tempo, se é que eu posso dizer, pela longa vida que vai ter, já tem muitos resultados. Vou chamar aqui para conversar com a gente a Alícia Fraga. A Alícia hoje está como professora da UFMG, né, teve uma jornada bem interessante até agora na pesquisa. Eu não tenho dúvida, como eu disse, que vai ter uma longa vida ainda na pesquisa e gerando aí valor para a cadeia produtiva de suínos. Alice, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de entrevistar você e conta para nós 2 pontos da sua história. Como é que a suinocultura entrou na tua vida, né? E um pouco dessa jornada até aqui que está sendo de sucesso. Obrigado mais uma vez. Obrigada, professor. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. É uma honra aqui estar diante do professor Vinícius Cantarelli. E, professor, eu fiz zootecnia na UFV, Universidade Federal de Viçosa, e desde o início, assim, do curso, eles apresentam, né, para a gente as diferentes áreas, assim, os potenciais de atuação de um zootecnista. E foi durante uma visita, assim, na suinocultura, logo no primeiro período, naquela parte bem introdutória, vi os porquinhos e falei, é aqui. Então, a gente teve uma excelente, assim, tarde de apresentação dos setores, e foi aí, desde o meu primeiro período de graduação, aonde começou. Aí eu fiz estágio na parte de nutrição e de bioclimatologia relacionada à produção de suínos. E desde então eu engatei. Fiz a graduação, depois o mestrado, o doutorado também nessa área, o pós-doutorado. E agora eu continuo, né, como professora de suinocultura e é um grande prazer, uma grande realização para mim. Excelente, excelente. Alice, eu sei que você já se envolveu com algumas linhas de pesquisa, né? A gente já conversou sobre isso, tá? E mais uma vez te admiro muito pela dinâmica que você tem, o comprometimento, o interesse que tem, fora a produtividade que você tem, né? A dinâmica de trabalho que você tem, não é à toa que você está onde está, né? E como eu disse, vou reforçar mais uma vez a todos, não tenho dúvida do futuro sensacional da Alice. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Pessoal, o que nós vamos falar aqui é sobre calor, só que nós vamos falar sobre calor na suinocultura, né? E o quanto que isso impacta. Eu quero provocar a Alícia primeiro, o que tem na cabeça dela, né, na mente dela enquanto pesquisadora e uma pesquisadora que quer gerar valor, que está preocupada com os problemas da cadeia produtiva, né? Compartilha com a gente, Alícia, o que você acha que o calor impacta? A gente sabe que impacta negativamente, né? Mas divide com a gente o que realmente o calor impacta na suinocultura. Vamos ter um overview geral para depois a gente tentar se aprofundar em outras áreas dentro do calor. Assim, quando o suíno, né, ele está exposto a um estressor, e no nosso caso aqui é o calor, esses animais eles vão desencadear respostas adaptativas, inicialmente fisiológicas, comportamentais, para eles tentarem manter as funções vitais do organismo, sem que no primeiro momento haja um comprometimento
das atividades, né, produtiva, reprodutiva e crescimento dos animais. Então, os suínos, né, professora, a gente sabe que os suínos eles são animais homeotérmicos, eles mantêm a temperatura corporal assim relativamente constante, dentro de um limite estreito, né? Só que neste calorão, que depende aí do grau da exposição, da magnitude desse estressor, essas respostas adaptativas, elas são sobrecarregadas. E os animais, eles podem não conseguir manter as atividades de crescimento desses animais dentro de um limite normal. Então, aí a gente tem um comprometimento no consumo dos animais e, independentemente desse consumo, eu aqui, né, quem que sou eu na fila do pão para falar de saúde intestinal dos suínos com o senhor, mas a gente tem todo um comprometimento da resposta oxidativa desses animais, da saúde intestinal. E suínos, eles têm uma particularidade importante nesse calorão que nós estamos. Esses animais, eles têm uma baixa capacidade de perder esse calor. Normalmente a gente escuta, né, o pessoal, os suínos, eles não têm glândulas sudoríparas. Na verdade, eles têm, né? Só que são afuncionais. Tem uma camada, né, de queratina. Então, ele associado àquele isolamento de gordura subcutânea, essa perda desse calor desse animal, ela é comprometida. Enfim, então nós temos aí um animal que ele, diante das outras espécies, ele é mais sensível a esse calor e que nós estamos aí em pleno calorão. Então, que pode comprometer a capacidade de consumo do animal e todo o seu processo, né, digestivo e absortivo. Alicia, e assim, na verdade, né, a gente tem observado e as informações, a mídia nos mostra isso claramente, estudos nos mostram isso claramente, que provavelmente nós teremos cada vez mais verões intensos, com ondas de calor, né? E isso a gente já estava, como é que eu posso dizer? O sistema de produção cada vez mais é provocado a fazer suas alterações ambientais dentro dos galpões, né, das diferentes fases, né? Por muito tempo, inclusive linhas de pesquisas tentando fomentar e mitigar o efeito calor via nutrição, principalmente, mas acho que o grande recado que nós temos que passar agora é que já não temos nós temos muito mais tempo, nós temos que fazer adequação. E dentro disso, antes da gente entrar propriamente dito, eu quero conversar com você sobre linhagem genética, quero conversar sobre a questão do consumo, mas também a gente entrar a fundo na fisiologia, entrar, por exemplo, associando desafios sanitários. Mas qual que é a tua mensagem, enquanto técnica, não só enquanto pesquisadora, para os produtores, gestores de granja, né, aqueles tomadores de decisão, quanto às adaptações ambientais? O que você gostaria de sugerir? Excelente comentário, professor. A mensagem que eu busco passar aqui hoje é a importância da gente fazer uma modificação e aí da estrutura, né? Na verdade, existem modificações que são ventiladores, que são exaustores, que envolvem um certo nível de sofisticação, né? Só que existem esses manuais, eles falam que a diferença da temperatura externa para uma temperatura interna com alguma modificação nessas edificações, elas reduzem cerca de 10 a 8 graus Celsius. Então, eu quero falar além disso, né, que esse é um primeiro passo, a gente poder atingir essa faixa de temperatura dos animais. Só que a gente pode ir mais além, porque aqui em Belo Horizonte agora, professor, está 33 graus Celsius. Se os nossos sistemas, se as nossas granjas têm uma ventilação, têm uma refrigeração, diminuindo aí 8 graus Celsius, às vezes é ainda estresse por calor nesses animais. Então, se a gente considerar um suíno em terminação, uma fêmea gestante, nós não vamos falar nem porco em lactação, porque o buraco é mais embaixo. Esses animais, eles ainda estão no calor.
isso tem uma perda econômica muito grande na nossa suinocultura, tanto na suinocultura, né, região tropical aqui, subtropical, e isso tem um impacto nos nossos sistemas produtivos. Então, a gente tem que ir mais além. As modificações estruturais, elas são importantes, só que a gente pode ir mais além. E aí a gente começa a conversar, né, das linhagens genéticas, da nutrição e desse conjunto, dessa ambiência para esses animais. Ou seja, além das adaptações ambientais, nós temos que olhar para as outras, abrir as caixas de ferramenta, e além da caixa de ferramenta, né, das diferentes caixas de ferramenta, para tentar mitigar esses efeitos, é olhar para a linhagem genética. Porque, da mesma forma que nós estamos vendo cada vez mais ondas de calor, se acentuou no último verão, provavelmente esse, e aí os próximos, né? Nós temos ao mesmo tempo a evolução da genética. E todos sabem que um dos grandes objetivos para o animal de produção é massa magra. E aí nos explica como é que essa relação se compromete, como é que esses dois fatores, a evolução do calor com a evolução de linhagens de maior massa muscular, como é que isso não se encontra num lugar tão bom? Essa seleção, né, professor, dessa seleção genética suína moderna, ela esteve durante. Todo mundo fala às vezes que a gente tirou de gordura demais dos animais, né? Que é para voltar uma gordurinha para dar um sabor para nossa carne. Mas a nossa seleção genética, a gente foi voltado muito para essa deposição de massa magra. E deposição de proteína, massa magra em geral, ela é um processo calorigênico. O animal, ele produz calor. Então, participei até de um experimento que nós submetemos os animais no calor. E nós testamos 2 linhagens genéticas. Uma delas tinha maior proporção de genes Pietran, portanto, eram animais que eram mais selecionados aí para a deposição de massa magra. O desempenho desses animais em relação a uma outra linhagem que a gente comparou foi muito mais comprometido. Uma diferença de peso final na terminação de 12 quilos por animal. Então, esse processo de deposição de proteína é um processo calorigênico. Isso tem uma explicação, né, bioquímica, porque produz ATP em relação à deposição lipídica. Então, nós temos que tomar cuidado com esses animais. Será que nós estamos, de fato, esses animais estão, de fato, expressando todo esse potencial genético deles nas nossas condições de clima tropical? Uhum. Então, é uma provocação, assim, que a gente pode conversar, né? Isso é bem interessante. Eu acho que nós precisamos de gerar mais resultados, obviamente bem direcionados, né? Porque numa escolha dessa, obviamente, as empresas de genética e a própria cadeia produtiva das diferentes regiões do mundo que sofrem com o calor, não vai optar por, não, vamos parar de produzir suínos ou vamos interromper o nosso programa de evolução de suínos com maior quantidade de massa magra, até porque está envolvido nisso a questão chamada conversão alimentar, né? Mas é mais um motivo para as pessoas olharem para a estrutura a qual esses suínos estão sendo produzidos e adaptá-las, né? Então, bem, mais um ponto aí que a gente evolui na nossa conversa, né? Eu só quero voltar um pouco antes naquele primeiro tópico, que você falou sobre perdas econômicas. Eu me lembro uma vez, nós fizemos algumas simulações, a gente fez um compilado da literatura para mostrar quais seriam as perdas, por exemplo, quando nós estamos numa zona de conforto, animais de terminação, crescimento e terminação, 21 graus, tá, que estaria desejável ali, estaria dentro de uma zona de conforto térmico, tá? Não vou falar em 18, vou falar em 21, e indo até 28 graus. Ou seja, nem é o que nós estamos passando e que nem hoje, isso, nem é. Né? Hoje, Belo Horizonte está 33. Fora que dentro dos galpões, às vezes a temperatura é maior ainda, fora a sensação térmica. Mas vamos lá.
Eu me lembro que nós fizemos uma simulação baseada nesses dados, nas perdas que tinham, numa granja de 5 matrizes, na época, tinha uma perda de 2,5 milhões de reais por ano. Com 15 dias de calor. 15. 15 dias de calor. 15 dias de calor só num ano. Então, eu sempre gosto de reforçar, não só em sala de aula, em palestras, em discussões, que a gente precisa de fazer mais cálculo, quanto que custa uma doença, quanto que custa... E lá, por exemplo, o americano tem muito claro isso, quanto que custa o estresse por calor, que é quase, ou mais de 2 vezes mais do que custa a Pierce, né? Que é mais de $1 bilhão para a pecuária. Eu acho que nós temos que levantar mais essa informação, né? De quanto que isso impacta por matriz ou por cada 1.000 matrizes, em média, quando você tem essas condições para as pessoas começarem a fazer os seus cálculos de retorno sobre o investimento. Exato, né? Exato. Nas nossas condições brasileiras, né? Normalmente a gente tem os padrões europeus, assim, que para nós, 115, nós estamos no calor, tem região aqui o ano inteiro, né? Então, trazer esses dados em termos de valores numéricos nas nossas condições aqui brasileiras. Exatamente, para justificar pesquisas, investimentos nos sistemas de produção e aí por diante. Aí, então vamos lá. Nós estamos na seguinte forma. Nossa, a evolução do calor ela é praticamente o que nos mostra irreversível e o melhoramento genético cada vez mais de animais musculares. Né? Um melhoramento para músculo. Vai ter o consumo nessa história. Fisiologicamente, nos explica, porque você é bem didática, Alice, o que acontece com a fisiologia do consumo? O que acontece com o consumo voluntário numa situação dessa? Normalmente, assim, quando as consequências, né, são visualmente observadas, o consumo ele chega próximo a zero, dependendo do calor. Só que antes existem sinais, né, professor, subclínicos. Por exemplo, o sistema de defesa antioxidante dos animais, o desarranjo toda da barreira intestinal, e aí comprometimento dos processos absortivos e digestivos desse animal. E isso a gente visualmente, em termos, olhando para o animal, mas isso já está acontecendo, aumento da permeabilidade celular, e aí a gente começa a um outro problema associado ao estresse por calor. Por quê? Quando a gente está no aumento da temperatura ambiental, aumento da frequência de ondas de calor, todo esse desajuste, todo esse desarranjo dessa morfologia intestinal, o animal ele fica mais predisposto para disseminação aí ele fica mais predisposto a infecções em virtude da maior disseminação de vetores e patógenos. Então, às vezes, estresse por calor está relacionado com desafio sanitário. Uhum. Mas isso, com certeza, eu quero deixar isso e te explorar mais esse sentido. Mas em relação ao consumo, porque até então, eu me lembro, quando eu estava ali na graduação, na pós-graduação, quando a gente pensava em calor, né, no heat stress, no estresse por calor para suínos, o tema mais discutido era consumo. O animal reduz o consumo. E, obviamente, é por quê? Para diminuir o metabolismo. Diminuir o metabolismo. O calor produzido pelo metabolismo. Se ele consome, não é só proteína, é fibra, é carboidrato, lipídio menos, sabemos o valor extracalórico dos lipídios, mas era diminuir o metabolismo para diminuir a produção de calor. Mais recentemente, vem resultados de pesquisa, e é o valor da ciência, que nos mostra o impacto fisiológico em outros tecidos, né? Você falou do intestino, nós vamos falar bastante de intestino, mas imagina também no fígado, imagina em outros órgãos vitais, né? Mas talvez o intestino é onde a gente vai dar maior foco, ou o trato digestório, melhor dizendo, né? Que aí ele vem prejudicar ainda mais a situação, né? O próprio consumo. O próprio né? consumo. Eu queria só, depois eu quero ouvir tua opinião também sobre isso, que quando a gente avalia desempenho dos animais, né, o mais comum, quase que todos os experimentos, o foco maior é desempenho, né, a gente tem outras variáveis para poder entender e explicar melhor os outros resultados,
A gente olha muito para conversão e ganho de peso, e ao meu ver, o principal resultado zootécnico, onde nós, como pesquisadores, um nutricionista enquanto técnico, um sanitarista, um gestor tem que olhar para o consumo. O consumo é a principal variável dentro da produção animal, né? E aí, muitas vezes, você comentou lá no início que a resposta adaptativa ela vai até um ponto. Mas antes da gente ver, ele já pode estar perdendo em consumo e perdendo muito dinheiro. Sim, Então, sim. assim, eu queria voltar um pouco nessa questão do consumo e tentar esgotar um pouquinho mais, né, para saber a tua opinião, né, dentro disso. Depois nós vamos entrar nas questões dos desafios fisiológicos, vamos entrar para dentro do trato digestório e ver os danos que o calor provoca ali e que, consequentemente, irá impactar ainda mais o consumo. Mas o que você acha até então? Porque, assim, numa situação, né, professor, de estresse por calor, os animais, eles ficarão mais prostrados, né? A atividade física dele vai ser reduzida justamente porque ele não quer produzir mais calor. É o que acontece com a É gente. o que acontece com a gente. Então, esses animais, eles têm essa redução de consumo de ração e eles vão buscar água. E quando a gente fala de calor, a água é um nutriente, né, independentemente do calor ou não, mas particularmente nessa situação de calor, ela é extremamente importante para o animal. Então, no calor, a gente vê que os animais eles ficam mais prostrados, né? Existe todo esse comportamento do animal que, se a gente olhar numa baia, numa condição de calor, de aumento de frequência respiratória, isso já fica visível para nós que estamos lá na granja. Uhum. Então, enfim, na minha opinião, professor, que nós temos que, para entender esse consumo, né, nós temos que parar e olhar esse animal, o comportamento desse animal. Tá mais parado, aumento da frequência respiratória, que é um dos ajustes, dos ajustes dos animais, ele vai estar mais ofegante, a ração vai ficar mais tempo no coxo. Vai ter desperdício, né? Vai ter gasto daquela ração, tem um gasto ali. O próximo trato vai ter aquela ração ali anterior, né? Então, são coisas assim que eu vejo, professor, visualmente, para a gente poder ter a atenção, né? A sensibilidade nos nossos sistemas de produção. Excelente, excelente. Acho que são fatores que você vem trazendo, né? A gente fica só num, num ciclo de pensamento sobre um tema e esquece. Por exemplo, você levantou a questão da água. Extremamente importante, porque no calor a água tende a estar com uma temperatura maior. O animal suíno prefere uma água mais fresca, exceto o leitão na primeira semana, ali na maternidade, que ele bebe leite, né? Toma leite, e na primeira semana de creche, que ele quer uma aguinha mais morna. Exceto isso, ele quer água fresca, né? E lembrando que água é extremamente importante para a saúde intestinal, né? Principalmente para o funcionamento do trato digestório, para a formação das fezes, para um intestino grosso mais saudável, né? Que promove fermentabilidade adequada. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu também gostaria de ressaltar o que você nos trouxe aqui. Mais tempo a ração fica no comedor, oxidando. Oxidando. E aí vai, numa lactação, onde tem mais lipídio, a fêmea já está inflamada e oxidada. E que mais que nós podemos falar? Micotoxinas, né? Micotoxina. E aí por diante. Então, dentro disso, entre o que nós estamos falando aqui e antes da gente entrar na última parte que nós vamos tratar sobre a fisiologia do trato digestório no calor, no estresse por calor, eu queria ouvir de você um pouco sobre o desafio que essas matrizes, que essas mães, essas maravilhosas mães, que dão a vida delas para alimentar o mundo, né? Produzindo uma série de leitões, o quanto que elas sofrem e quais são as particularidades nessa fase em relação ao estresse por calor. Excelente, professor. A lactação, consumo de ração de uma fêmea em lactação, sem contar o calor, já é um dos mais grandes desafios. A lactação, o nosso objetivo ali é potencializar a produção de leite
para que tenha um maior peso de leitegada, para que a fêmea, na hora, essa mãe, né, na hora do desmame, a perda de peso da porca seja menor. Então, a lactação, ela já é um processo de mobilização de reserva corporal. Isso já é inerente à fase. A fêmea, ela já está, né, professor, em estado catabólico. A capacidade de consumo voluntário desse animal, sem contar ainda, né, nas fêmeas hiperprolíficas, ele é mais baixo do que a fêmea realmente, ela está precisando ali para produzir leite. Então, o consumo de ração é um dos maiores desafios, o que explica, né, a maximização desse consumo, o uso de palatabilizante, o uso de açúcar. Então, essa fase de lactação já está acontecendo um aumento dessa demanda metabólica dos animais para ter crescimento fetal, para ter crescimento mamário, para produzir leite. E aí a gente já começa, o animal, ele já está em um estresse oxidativo assim, sistêmico, né? O animal ele já está nessas consequências aí de toda essa demanda metabólica. E no calor? Como que fica toda essa bomba, né? Porque no calor vai ser possível maximizar o consumo de ração desses animais para que ela não tenha, né, essa mobilização energética, esse processo catabólico. Então, o calor na lactação, no meu ponto de vista, é um buraco assim mais embaixo. Ele carece ainda de muito mais atenção nessa categoria. E aí nós vamos para o ponto que talvez eu acho que a gente tem que explorar muito ainda, não só na pesquisa, mas já temos resultados, acredito eu pelo menos, para poder aplicar. Não estou dizendo que não estão aplicando nos sistemas de produção, mas eu acho que precisam de ter mais ação dentro dos sistemas de produção. Que é o seguinte, as fêmeas, principalmente no periparto, elas estão muito oxidadas e muito inflamadas. Motivo pelo qual afeta a produção dela, produz citocinas anorexigênicas, que compromete ainda mais o consumo. A microbiota intestinal pode ter, e normalmente tem, situações ou scores, se é que a gente pode dizer assim, de desbiose. E o calor também é inflamatório e oxidativo, né? Então, mais uma vez, como a gente falou lá do calor, das ondas de calor e do melhoramento genético, aqui vem as ondas de calor mais a inflamação das fêmeas. A inflamação dessas fêmeas. Como isso se encontra e tenta nos explicar assim um pouco mais a fisiologia disso daí. Nessa condição, professor, eu vejo que vai ter todo um comprometimento assim de peso de leitegada. Essas fêmeas, numa lactação, a mobilização delas, e aí a gente já está começando a falar de mobilização de catabolismo, músculo esquelético vai ser mais catabolizado. Imagina essa fêmea na próxima lactação. Como que vai estar a saúde intestinal desse animal? E será que ela vai se recuperar? Nós estamos falando de um animal que consome aí, brincando, 30 litros de água por dia, não estando no calor. E com todos esses processos metabólicos e fisiológicos comprometidos. E essa ração que ela precisa de comer para justamente tentar, né, evitar todo esse processo inflamatório desse animal. Então, a perda o calor de uma lactação, professor, eu vejo que afeta tanto a leitegada, mas quanto o animal na próxima lactação que ele vai ter. E aí, para mim, ele compromete todas as etapas futuras, né, do sistema. Porque o que eu penso, né, é o seguinte, nós temos que cuidar muito dessas fêmeas para garantir sustentabilidade para o modelo atual de produção de suínos, que a produtividade é muito alta, a quantidade de leitões nascidos por ano é muito alta, então, consequentemente... Está aumentando, né? Os nossos... Está aumentando. E quando a gente vai conversar com as casas genéticas, quando a gente fala assim, e daqui 20 anos? Vão ser 50 leitões. Eu falo, cara, mas como? É tudo bem. Então, dá-se um jeito, né? Mas quando a gente vai visitar alguns sistemas de produção, a gente ainda vê um gap muito grande, não só em mortalidade, ou seja, nascidos e desmamados, essa relação de nascidos e desmamados, bem como a qualidade dos leitões. Sim.
que serão os produtos finais. E ainda, você falou muito bem, a gente fica pensando só no leitão, 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 mas e a mãe nas próximas? Cada As vez mais próximas. essas mães, mortalidade de fêmea, longevidade comprometida. Taxa de reposição, intervalo de desmamicio, como é que vai ser? Exatamente. E aí é o seguinte, se a gente tem o conhecimento de que nessa fase a fêmea está extremamente oxidada, inflamada, porque ela está desgastada, o que é que a gente tem que fazer? Você falou de palatabilizantes, de lipídio, de açúcar, né? Mas eu gostaria agora de entrar assim, lá para a saúde intestinal, né? Que assim, até onde a gente sabe é que ela compromete a função de barreira intestinal, facilitando a translocação de antígenos, que compromete ainda mais o processo inflamatório e oxidativo. Além disso, tem hipóxia, além disso, tem uma série de coisas. Nos explica um pouco disso daí, para quem está ouvindo, dizer assim, realmente é algo que se a gente não mudar, a fêmea por si só não vai fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Nesses animais, né, a gente, na fêmea em gestação, a gente tem toda aquela questão de fibra, tem o óleo que é menor incremento calórico, então ele concentra, né, a densidade energética é maior, mas existe um limite de inclusão de óleo nas dietas. Só que, professor, se tiver calor, eu acredito que, como que nós vamos fazer em termos de nutrição? Ela precisa de comer. Como? Concordo. Se no calor, no nosso início, na nossa conversa, né, a gente conversou que reduz o consumo. Então, assim, nós estamos diante de um animal que espera-se que chegue à ordem de parto em 9 num sistema de produção, só que ela carece de muita atenção. E aí a gente começa a falar, né, que esse animal vai ter, por exemplo, esse processo inflamatório requer grande quantidade de aminoácido para desencadear uma resposta imune. Então, vai ter um redirecionamento desses nutrientes dessa fêmea para a manutenção de uma resposta imune. Fazer síntese, né, de citocinas, enfim, ela vai desencadear essa resposta imunológica. Então, o primeiro ponto que eu vejo é cuidar desse microambiente desse animal, né? E diante disso, existem, para que ela come 6,5, né, uma média lá de quilo de ração por dia, nós temos palatabilizantes, nós temos açúcares, nós temos redução de proteína bruta, né, com aminoácidos, suplementação de aminoácidos, justamente, né, questão de todo o incremento calórico daquele animal, mas eu vejo que o microambiente é extremamente importante. E na lactação, na maternidade, a gente tem aquilo, que a fêmea é e o animal, né, são mundos à parte compartilhando o mesmo local. Exato. Eu concordo contigo. Se a gente não investir no microingrediente, no microambiente, desculpa, a gente oferecer condições ambientais adequadas, porque ela já está, como você disse lá no início, né, ela está tentando se adaptar, uma resposta adaptativa não ao calor até então, mas a esse período de periparto dela. Quando a gente pega, por exemplo, citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, 3, 4 semanas antes do parto, no parto, 10 dias e no dia do desmame, você vê a curva claramente. O periparto ela está muito mais inflamada e oxidada. Então ela já está numa condição que ela vai ter que se adaptar ali, né, estressada. Se a gente não puder fazer pelas essas fêmeas um ambiente mais adequado, não adianta a gente ficar tentando tapar buraco, porque o custo Eu vai ser bem compartilho a mesma maior. opinião do senhor. Então você chega em certas maternidades que você fala assim, gente, mas para que esse tanto de estresse? E aí começam a medicamento, aí não sei o quê, aí não sei o quê. Só falta dar Exatamente. antidepressivo para as fêmeas, porque eu acho também, que inclusive para a conexão microbiota intestino-cérebro, que essas fêmeas, tem fêmea que está deprimida. Você vê que elas estão. Esse tempo atrás nós entramos numa granja, você via principalmente as marrãs de segundo parto, elas estavam abatidas. Abatidas. Imagina num calor desse. Acho que a vontade era de falar assim, gente, se eu pudesse morrer, eu morria. Né? E que responsabilidade a nossa, né, enquanto técnicos, enquanto pesquisadores, mas principalmente o tomador de decisão, cabe a nós fomentarmos
via ciência, a cadeia produtiva. Mas cabe ao tomador de decisão também falar assim, poxa, ou pelo menos comunica a nós, o que eu estou precisando de informações de retorno sobre investimento, o que eu faço aqui? Que a gente falou lá no começo da conversa. E esse animal, né, professor, a idade que ele vai atingir a puberdade, essa marrã, né, é cerca de 18 dias de diferença, assim, em média que eu vi, o intervalo, o dia não produtivo nessa granja. Então, assim, são atenções, né, que nós temos que ver, e voltando lá, o animal, ele dá um indicativo pra gente. A ração vai estar lá no coxo, vai ter sobra, o animal vai estar ofegante, ele vai estar mais prostrado, né? Então, a gente tem que olhar, a gente tem que parar também e olhar para o animal, né? É a minha, assim, sugestão também. E eu concordo contigo, e a gente tem que. Vem aquele ditado que a gente tem falado muito, né? Vamos cuidar das fêmeas para que elas possam cuidar dos leitões. Se ela está sendo bem cuidada, ela cuida bem dos leitões. Mas tem esse passo anterior, vamos cuidar das pessoas para elas cuidarem das fêmeas, para as fêmeas cuidarem dos leitões. Porque eu fico imaginando também, debaixo de um galpão, naquele dia a dia, você com um macacão e alguma coisa assim, como que estão esses funcionários também passando calor, né? Então, assim, olha como esse tema é extremamente importante. Nós nem nos aprofundamos muito na fisiologia aqui, porque eu acho que assim não é o nosso objetivo aqui. É mostrar que, além do consumo, o calor provoca danos na mucosa intestinal, que vai comprometer a digestão e a absorção, vai comprometer a microbiota intestinal, que cada vez mais as pessoas têm que entender que é um patrimônio para a tua granja, é um patrimônio para o teu rebanho. Vai comprometer a inflamação, que por sua vez vai roubar nutriente que ia para o leite, que ia para o feto e aí por diante, né? A gente está falando mais de fêmeas. Então, assim, de uma vez por todas, nós temos que entender e fazer esse dever de casa, né? E aí a gente nem entrou em incidência de diarreia nesses animais. Mas então vamos lá. Vamos continuar, vamos piorar. Vamos piorar. Vai. Esses animais, né? O desmame já é um ponto crítico, assim, né? No sistema de produção de suínos. Mas esse desmame e essa diarreia, que às vezes acontece em 2, 3 dias, eu acredito, professor, que esse período ele estenda quando tem todo No calor. no calor. Então aí a gente já começa a falar, né, de proteína de choque térmico, enfim, de desarranjo toda aquela estrutura, aumento da permeabilidade celular, redução, né, da área absortiva, né, dos enterócitos lá e tudo. Então esse animal ele está diante do calor, de uma mãe que como está a produção de leite dela. O calor vai afetar a produção de leite dessa fêmea. Esse animal, ele tá naquele ambiente, né, assim, vai ter uma outra hierarquia na hora lá da creche. Então, esse problema de temperatura, ele acontece em todas as nossas categorias dos nossos animais da nossa suinocultura. É claro, né, que animal, assim, nascimento, eles ao contrário, né, nos primeiros dias, eles têm que ter esse calor, mas depois de um certo ponto, esse desarranjo, esse comprometimento na morfologia, na estrutura, na microbiota intestinal vai refletir em número para nós. Vai refletir em redução de consumo desses animais para nós. E várias disfunções, né? Disfunções do trato digestório que irão levar a outros desafios, ou potencializar os desafios sanitários, não é isso? Então, por exemplo, os agentes estão lá. Você abre porta para os agentes. Então, assim, aí a consequência vem que a gente vê no dia a dia ainda de muitos sistemas de produção. Antibiótico. Aumenta ainda mais o uso de antibióticos. E o que é que você está comprometendo? Quais são os efeitos colaterais dos antibióticos? Né? Ah, Vinícius, Alice, mas não tem jeito. É o que, na verdade, é o que consegue diminuir aqui os problemas. Mas nós temos que ir na gênese do problema, né? E é por isso que eu tenho pensado também, não sei se você concorda, acho que assim,
os profissionais envolvidos na cadeia produtiva precisam de entender mais os conceitos. Do que nós estamos dizendo aqui especificamente, a fisiologia, para aí sim usar e usufruir e explorar da tecnologia, seja o suíno, seja a ração, seja a gaiola, de todas as tecnologias, para gerar os melhores resultados. Então, esse tripé entre conceito, tecnologia e resultado, ele precisa estar bem alinhado, senão as coisas Precisa. não se orquestram bem. E tem toda, né, esse ponto que o senhor levantou, eu compartilho, assim, tem toda a demanda social, né, professor, para a gente reduzir o uso de antimicrobianos, né, no geral, na nossa suinocultura. Então, a gente tem um conjunto de fatores de ambiente, de manejo, de banimento de antibióticos, e que são as pessoas, é fazer um treinamento dos funcionários, é tentar, né, nós passarmos essa informação de um jeito, estudar e passar essa informação. Então, esse conhecimento, essa base fisiológica, a gente tem que ter. Não é só o pesquisador, né, Alice? Não é só o aluno de pós-graduação. Eu acho que assim, é os técnicos da linha de frente. Não precisa ser fisiologistas, mas a gente precisa de sensibilizá-los a entender, eles entenderem mais os mecanismos pelo qual fatores, como você falou, de é o calor, é a cortina, é o fator básico de manejo. Quanto que os manejos, os erros de manejos impactam na fisiologia, que por sua vez será uma porta de entrada para patógenos, para antígenos, para doenças, para as perdas, que irão comprometer a sustentabilidade do negócio. Né? É. Acho que uma coisa está linkada na outra. O manejo de cortina, a gente falou tanto de água, uma altura de um bebedouro. Exato, o leitão. Então, Né? assim, é interessante essa temática que aí a gente vai aumentando, né? Aliás, foi excelente a gente trazer isso, né? A questão do calor oportuno para o momento. Né? Eu estou praticamente finalizando aqui a parte técnica. Eu tenho outras duas perguntas de cunho mais pessoal. Só queria saber se você tem algum comentário ainda desse tema. Eu sei que a gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando, né? Ou até um dia todo conversando, mas nós temos um tempo limitado e eu queria só saber se você tem alguma coisa para fechar essa parte técnica. Eu tenho mais duas perguntinhas para você. O meu fechamento é olhar, né, professor, porque a gente está conversando, olhar para o animal, entender a fisiologia desse animal, e o básico, por mais que seja básico, ele tem que ser feito. Né? Isso é muito a altura de um comedor, esse manejo de cortina, uma lâmpada do escamoteador que tá tudo bem, né? Tá quebrada, enfim. Então, o básico, ele tem que ser feito, e o calor, ele vai piorar. A gente está diante aí de uma situação de calor, a gente acabou de falar de desafio sanitário, e a gente vê que o tripé é ambiência, é nutrição, é genética, é bem-estar animal, uso de medicamentos nessa suinocultura. Então, eu convido a todos, assim, que tem essa percepção, né, da dimensão dessa problemática nos nossos sistemas produtivos. Concordo contigo. Concordo e compartilho. Muito bem. Agora eu queria fazer duas perguntas mais pessoais. Nós estamos falando em calor e às vezes no calor a gente fala, queria estar na praia. Eu particularmente não gosto muito de praia, eu prefiro cachoeira. Né? Vamos falar de viagem. O que a Alicia pensa de viagem? Você gosta de Professor, num viagem? lugar frio. Professor, eu fiquei um tempo no exterior, né, no doutorado, na França, e foi onde eu vi a neve pela primeira vez, né? Então, assim, se eu pudesse me teletransportar agora, eu acho que eu estaria em território francês, que lá está o oposto de nós. Até o outono chegar de fato aqui no Brasil, né? Tá vindo meio de ré, né? Diz que essa semana é a última. Eu tô escutando que essa semana é a última quente desde não sei quando. Não duvido que venha outras ondas de calor. Mas então, legal, você gosta de neve. Bem, França, tomando um vinho, uma boa Opa! comida, no friozinho, né? Não é nada mal. Legal. Mas me fala um outro lugar além da França que você gostaria, assim, de conhecer. Eu não tive a oportunidade de conhecer a região, assim, por conta do Covid na época, mas eu queria ir para aquela
as praias, né? Assim, não gosto, mas eu queria pelo menos dar uma volta lá, porque eles falam que nós temos tão praias, né, tão bonitas, e vocês no Brasil, né, Copacabana, eles falam muito, mas as nossas praias aqui são tão bonitas quanto. Eu queria dar um pulinho lá, sabe, professor, para ver se é tão bonito quanto as nossas, porque eu defendo as praias brasileiras, eu defendo as nossas regiões, mas enfim, né, cada país tem sua beleza, tem sua particularidade, e um friozinho lá também é importante. É importante, concordo contigo. Ô, Alice, uma última pergunta em relação à prática de esporte. Você tem hobby aí na prática de esporte? Alguma coisa assim que você goste mais? Professor, eu tinha que fazer. Quem gosta de comer tinha que praticar esporte, né? Aí pergunta, né? Por que você pratica esporte? Para comer mais? Para comer mais, então para ficar com uma consciência menos pesada. Então eu acho que hoje, né, professora, a gente tem uma vida muito corrida. Às vezes a gente se tem tanta coisa, tem tanta, e às vezes a gente esquece da nossa saúde mental, do nosso bem-estar. A gente está falando de bem-estar animal, mas tem o nosso bem-estar pessoal. E eu acredito que essa prática de atividade física, essa boa alimentação, ela tem muito a nos auxiliar. Então, eu sou defensora, assim, do que a gente tem que cuidar da gente, do nosso bem-estar. O hobby é prática de esporte, mas um livro, um bom livro, estar com pessoas que a gente gosta, é, tirar o dia para conversar fiado. Eu acho que Prosear. é tão importante, assim, a gente fala hoje de tanta saúde mental, né, no nosso trabalho, a nossa carga de trabalho é tão grande, e também uma mensagem, né, para a gente olhar assim. Às vezes pergunta para uma pessoa, qual que é o seu hobby? A gente não sabe que a nossa vida é trabalhar. Exatamente. Se fosse perguntar para mim hoje, falar que Vinícius, o que você vai fazer final de semana de hobby? Vou ligar o fogão de lenha. Para quê? Acender o fogão de lenha. Mas tem que ter, eu concordo Tem, contigo. A gente assim, ainda mais nós que somos produtivos, né? A gente tem que ter a responsabilidade de se manter produtivo de uma forma saudável, equilibrada. E eu acho que aí uma viagem, um esporte, cuidadamente, eu acho que é essencial, né, Alice? É essencial. Concordo exatamente. contigo. Alice, fiquei muito feliz de te entrevistar, de prosear, né? Os mineiros, quando fala de prosear, prosearmos tecnicamente aqui, e também, além disso, falar de viagem, de comida, de esporte. E queria te agradecer, Ô, tá? professor, o prazer é todo meu. Sempre, eu não não falei de fisiologia, porque quem que sou eu na fila do pão diante de doutor Vinícius Cantarelli, né? Imagina, vocês que se enganam, Tem vocês que coisa se que a gente enganam. não sabe aonde a gente pisa. Imagina, imagina. Ainda mais vocês que estão estudando bem mais do que eu. Mas eu queria te agradecer, Nada, tá? professor. E aberto aí as portas para uma próxima vez a gente continuar essa prosa boa. Obrigada, professor. Bom vê-lo. Foi um prazer. Tá, joia? Pessoal, conversamos com a Alicia Fraga, conversamos sobre calor, né? Tão importante para nós, obviamente que sentimos muito, mas imaginem para o suíno que ainda tem maior dificuldade ainda. Então nós falamos sobre os desafios gerais, né, os impactos econômicos que tem o estresse por calor. Precisamos de quantificar mais isso aqui nas situações brasileiras. Falamos dessa questão da genética, na evolução genética, produzir músculo produz mais calor, numa situação dessa compromete ainda mais, né, Alice? A questão do consumo que é comprometido, mas outros fatores também relacionados à saúde intestinal, a maior susceptibilidade a desafios não só entéricos, mas sanitários como um todo. Então espero que vocês curtam e até a próxima. Um abraço.